Bem-vindo, Zaratinho, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia. Bom dia. Fala, Zara. Renato Rovai. Tá animado. O Zara tá Tô animado, feliz. você viu a notícia aí? Petrobras acabou de abaixar o gás, abaixar o óleo diesel e abaixar a gasolina. Você quer coisa melhor que isso? Faz o L! Eu falava exatamente disso. Isso cria um ciclo virtuoso, porque ao abaixar esses preços, né, Zaratim, vai abaixar o preço do feijão, vai abaixar o preço do custo do motorista de aplicativo, que vai poder ganhar um pouco mais, vai abaixar o remédio, abaixa tudo. O Brasil é um país rodoviário e as pessoas precisam de combustível para deslocar os produtos. E aí eu lembrei, sabe de quem? Do Bob Fields Neto, que mesmo assim não baixou a taxa de juros. Mas olha, Renato, agora, com essa queda do preço dos combustíveis, que logicamente impacta o índice de inflação, não só tem esse efeito que você relatou, mas ele impacta o número. O índice da inflação vai ser reduzido. Então, somado com isso, a aprovação da nova lei fiscal, que a turma gosta de falar arcabouço fiscal, que é um nome horrível, mas a nova lei fiscal que vai ser votada na semana que vem, essa semana vota a urgência, semana que vem a gente vota o projeto, isso vai dar uma mudança e, olha, vai ser aprovada com larga maioria no Congresso Nacional. Eu acabei de vir de uma reunião aí de líderes da base do governo, existe uma força muito grande pela aprovação e eu acho que vai ser um sucesso, viu? Porque é um projeto que está preservando o salário mínimo, aumento real do salário mínimo, está preservando o Bolsa Família, está preservando as verbas da educação, as verbas da saúde e as verbas de investimento. As verbas de investimento. Então, é um projeto que vai permitir ao governo fazer uma grande política de desenvolvimento nacional. Então, eu estou muito animado. Eu acho que, assim, são duas notícias boas hoje que a gente vem tendo, né, e que, com certeza, vão ter um impacto muito forte. E aí, o Bob Fields Jr., ele vai ter que baixar essa taxa de juros. Não tem jeito. Senão, ele vai ter problema no Congresso mesmo. Você falando da aprovação do arcabouço fiscal, Zaratim, que a gente teve aqui segunda-feira, eu não estava, mas assisti, segunda ontem, no caso, a gente estava em Belém aí, teve aqui o deputado federal Lindbergh Farias, muito crítico à aprovação do arcabouço e colocando suas preocupações, dizendo que ele teme pelo sucesso do governo Lula. Ainda tem aí na bancada do PT alguns ruídos, né, Zara? Olha, eu acho que isso aí talvez seja algumas incompreensões, porque o projeto ele é muito bom. Gente, ele permite, acabou o teto, ele permite expandir os gastos do governo, ele garante que o governo vai ter recursos para fazer as suas políticas sociais, ele garante aumento de recursos para investimento, e isso dentro de uma certa ordem fiscal, porque também nós não queremos, hipótese alguma, não, vamos gastar quanto for necessário e não estamos nem aí com o déficit. Não, isso também não dá certo, entendeu? Isso também não dá certo, porque isso leva a uma fragilidade de várias outras questões da economia e acaba aumentando os juros, aumentando a inflação. Então, nós precisamos ter um regime fiscal que permita ao governo fazer os investimentos e fazer suas políticas sociais e, principalmente, que garanta uma estabilidade econômica no país. Ninguém quer inflação de volta, nós não podemos ter isso. E também, Zaratini, teria, do ponto de vista da correlação de forças da Câmara, do Congresso, é uma proposta que é a possível? Você acha que teria como ter algo melhor que isso dentro dessa conjuntura? Sempre a gente pode achar coisa melhor, né?
Sempre a gente pode achar coisa melhor. Como para certos setores da base do governo, também tinha outra visão de como deveria ser a lei fiscal. Essa é a lei fiscal que hoje fecha a Câmara. Fecha no sentido, coesiona a maioria da Câmara. Então, é um projeto que o ótimo para cada um, para o Lindbergh é uma coisa, para mim é outra, para a União Brasil é outra, mas esse é o ótimo porque é o ótimo possível. Né? É aquilo que a gente pode aprovar e garantir ao governo fazer a sua política. Entende? O Lula vai ter todas as condições nos próximos 4 anos de desenvolver uma política de desenvolvimento no Brasil. Eu estou vendo aqui que depois de anunciar a redução de valores, já anunciou aí a mudança da política, a Petrobras já anunciou a redução de valores para combustíveis e botijão de gás. É isso que eu falei. Mas você falou os valores? Não falei os valores porque eu também não decorei. Porque estão bem generosos aí. Menos 40 centavos por litro da gasolina. Menos 44 centavos por litro do diesel. E menos R$ 9,00, 8,97 no botijão de gás de 13 quilos. Quer dizer, no botijão de gás, a diminuição fica de menos 21,3%, Zaratini. É uma avalanche, não é pouca coisa. Não é no diesel é 12,8%. Na gasolina é 12,6%. Rapaz, isso vai ter um efeito, num primeiro momento, avassalador aqui. A redução ok, eu não imaginava que ia reduzir 20% no botijão, não. Olha, qual é a política que a Petrobras anunciou? A política é baseada em 2 pernas. Uma perna, política competitiva com os outros fornecedores. Quem são os outros fornecedores, Renato? São os importadores, que estavam importando diesel, certo? Com um preço altíssimo. Aí que vem a paridade internacional e a Petrobras jogando o seu preço lá. Resultado dessa brincadeira de mau gosto foi que as refinarias brasileiras estavam produzindo abaixo da sua capacidade de produção. Né? Simplesmente isso. Nós estávamos importando óleo diesel, importando gasolina, sendo que a gente tinha capacidade de produzir aqui. Mas por quê? Nós precisamos jogar lá para cima os preços e aumentando os lucros dos acionistas da Petrobras. A segunda perna é exatamente buscar chegar ao preço de custo, certo? Não é de preço de custo, mas ao preço, ao ponto ótimo que garanta os lucros baseado no preço de custo real. E o preço de custo de produção de petróleo no Brasil é um dos menores do mundo, um dos menores. O pré-sal é uma grande produtividade que tem as jazidas do pré-sal, só perde para a Arábia Saudita. Então, essas 2 pernas, o Jean Paul e a nova diretoria da Petrobras garantiram. Então, está aí, nós estamos mudando a política e isso vai ter efeitos benéficos por muito tempo para o Brasil e para o povo brasileiro. Muito bom. Tem uma pergunta do Marco Aurélio aqui, ele diz: cadê o Lula em rede nacional às 20h30, no intervalo do Jornal Nacional, explicando para o povão o que é o fim do PPI? Será que hoje é um dia para o Lula aí na TV, em rede nacional, Zaratini? Boa ideia, boa ideia. Vamos falar com o Pimenta aí, ver se o Pimenta aciona o Lula. Pimenta, olha aí, Pimenta, tá assistindo aí, tomando um cafezinho da licitação aí no Ministério. Cafezinho da licitação é sacanagem. Mas é aquele café dos ministérios. É muito ruim, né, Zaratini? Você gosta do... Ainda no Palácio do Planalto, de vez em quando, eles põem um leitinho em pó no café que melhora, né? Porque o preço obriga a comprar o café mais barato. E aí você lá não é dureza. Zaratini, articulação política. Muita crítica, muito zum. Padilha tá apanhando pra caramba, coitado.
Está com problema mesmo, não só o Padilha, né? O próprio Zé Guimarães, que é líder, está com problema a articulação política, é assim mesmo. É que nem a diretoria, é que nem a torcida, né? O time não faz 3 gols no jogo, já começa a reclamar. Eu vejo a Folha de São Paulo, Renato, escrever que o governo sofreu várias derrotas no Congresso. O governo teve uma derrota. Que várias? Onde estão as várias derrotas que o governo sofreu? Estou para ver. Eu gostaria que a Folha de São Paulo enumerasse as várias derrotas, certo? Nós perdemos um projeto, que foi o marco de saneamento, que eu acho que foi mal conduzido, né? Agora, o que está se fazendo é exatamente organizar essa base. Não pensa alguém que o governo assumiu no dia seguinte, está tudo redondinho. Não está por um motivo básico. O governo, os partidos que elegeram o governo são minoria. Nós temos 130 deputados daqueles partidos que ajudaram o governo no primeiro turno, que ajudaram o Lula. Então, nós somos minoria. Daí para frente, para a gente chegar em 257, para a gente chegar em 308 votos para uma emenda constitucional, nós precisamos compor. E essa composição é muito difícil, porque existem interesses os mais variados, interesses às vezes contraditórios, né? Às vezes você tem um partido que quer ter controle sobre uma determinada área do governo, quer influenciar uma determinada área, quer nomear alguém nessa determinada área, o outro também quer, com uma política diferente, né? Você tem aqui um fato que ao longo desses 6 anos pós-golpe, o Congresso se apossou do orçamento, certo? O orçamento, o Temer era um governo fraco, teve que jogar boa parte do orçamento para o Congresso, e o Bolsonaro, que não dava bola para nada, não gostava de trabalhar, não tinha projeto nenhum, falou, Arthur Lira, toca o barco aí, faz aí o que você quiser com esse dinheiro. Então, nós estamos falando com 6 anos em que a política do orçamento mudou. E agora nós queremos exatamente que o recurso do orçamento possa ser utilizado para projetos de desenvolvimento. Então, não dá para pulverizar cada deputado, cada senador fazer o que bem entende com o dinheiro. Nós precisamos organizar, nós precisamos colocar um determinado rumo para isso. Então, são políticas que nós vamos reconstruir ao longo do tempo. E isso é lógico, não é fácil, porque o cara fica irritado, ele tinha uma emendinha não sei aonde, não foi liberada ainda. Todas serão liberadas, o governo vai cumprir a lei, vai pagar as emendas, porque são impositivas. Isso tudo vai acontecer. Agora, até o governo começar a funcionar como uma máquina azeitada, demora um pouco. E é isso que a gente está tentando explicar para os partidos que estão na base do governo, para que eles entendam isso e vamos ajudar e vamos organizar. Então, não é que o Padilha cometeu erro, que o Guimarães cometeu erro, o Rui Costa, não é isso. É uma organização do governo. Nós pegamos o Palácio do Planalto totalmente desorganizado. Ainda no 8 de janeiro, destruíram o Palácio do Planalto. Então, nós não estamos brincando, nós estamos enfrentando uma situação que é de desorganização total. Estamos reorganizando. Vocês viram as denúncias aí de compra de carne, denúncia de vacina que foi jogado fora, 2, 3 bilhões de reais de vacina jogado fora, foi vencida, as campanhas de vacinação totalmente desorganizadas. Tem que botar isso para andar. O Lula agora anunciou, nós vamos contratar especialistas, nós vamos lançar um programa, porque o que acontece? A pessoa vai no posto de saúde, faz uma consulta com um clínico geral, o clínico detecta uma doença, encaminha ele para o especialista. Ele demora meses para ser atendido. E no caso onde a pessoa tem um problema oncológico, tem que fazer um tratamento de câncer, isso aí demora demais e a pessoa pode acabar morrendo. Então, o Lula falou, não, nós agora vamos dar um passo, vamos melhorar o atendimento com especialistas, exames de laboratório e de imagem e cirurgias. Vamos
lutar para diminuir essa fila, para as pessoas serem atendidas mais rapidamente. Então já foi liberado 600 milhões de reais para isso. Certa coisa está andando. Então, agora, o povo vai começar sentindo isso com um pouco mais de lentidão, porque até isso acontecer demora um pouquinho, né? E essa especulação aí que ontem viralizou de que o Lula estaria triste, ansioso. Triste, tristinho. Triste, ansioso e apaixonado pela Janja. Pô, que é isso, gente? Folha de São Paulo. Não, gente, que... Folha de São Paulo. Folha de São Paulo acha que os mercados... O mercado não está gostando dessas leis. Não é mercado isso, mercado aquilo. É a mesma ladainha sempre, gente. Sempre, sempre. Olha, vamos começar. Ontem foi de ele ficar tristinho. O que está acontecendo? Hoje foi o lance de ele não atender, não ter celular. O celular que o Lula fica dando perdido nas pessoas. O Alexandre de Moraes estava triste com ele, estava bravo com ele, porque ele não tem celular para o Alexandre de Moraes falar com ele. Eu não sei se você viu no Globo de hoje. E assim, é sempre assim, uma matéria, né, Zaratin? Sem uma fonte em on e com especulações, era que nem a Dilma tendo crises, surtos no Palácio do Planalto, no meio do... Né, destruindo tudo. Foi capa da Isto É na época. É sempre assim, um bastidor de uma questão emocional de uma liderança que é frágil, ou é arrogante, ou é terrível. Eles começam a plantar isso, mas a gente dá risada no começo, Zara, mas depois isso daí vai ganhando eles vão de verdade. Tentando construir uma imagem, né? Agora, mostrar uma imagem, querer construir uma imagem de Lula deprimido, eu tô para ver, viu? Porque se tem um cara que não tem depressão na vida, é Luiz Inácio, viu? Esse acorda a 1000, vai dormir a 1000. É uma pessoa ligada no 220, viu? Fantástico. Eu queria trazer o comentário do Luiz Carlos Rocha, que visitou Lula nos 580 dias, quando ele esteve na prisão em Curitiba. E aí olha aí. Olha o que ele diz. Estive quase todos os dias em que esteve preso em Curitiba e asseguro, o seu lado depressivo morreu no parto. 580 dias na cela, nos finais de semana sozinho e zero de tristeza e ansiedade. Vai ficar triste e ansioso no conforto dos palácios agora? Não tem. E com a Janjinha ali, companheiro, aí não dá pra ficar tristinho. Não conhece. Imagina, o cara que teve a vida que o Lula teve, perdeu o neto na prisão recentemente, perdeu esposa, perdeu irmão preso. Cara, não tem direito de ficar... Acho que ele mesmo diz, eu não tenho direito de ficar triste agora, né? Olha, eu subi agora o elevador, eu estava vindo aqui para o gabinete, eu encontrei o Marcel Van Hatten e o Príncipe. Vocês conhecem o Príncipe, né? Sim. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso Príncipe. Eles é que estavam com uma cara, bicho, eu falei, pô, não se anima aí, gente, aqui é assim, a gente tem que, né, tocar a bola para frente. Eles estavam com uma cara agora, pô, faz 10 minutos, viu, que eu encontrei com eles no elevador, viu? Pois é, acho que eles não ficaram felizes que o povo vai pagar menos na gasolina, no gás de cozinha, né, E outra, está subindo a ação da Petrobras, o que é algo... Acabei de ver aqui, subindo 4%. Então, é impressionante, porque eles falaram que ia acabar a Petrobras no dia seguinte, que acabasse com essa política de preços. Como também tem dito o seguinte, que a gente vai acabar com a Eletrobras discutindo a privatização ou a reestatização. Eu queria perguntar sobre isso, né? Você acha que o governo deveria, e o Lula tem dado sinais, ser mais assertivo em relação à questão da Eletrobras, Zaratin? Poxa, mas mais assertivo, ele entrou já com uma ação questionando o ponto da lei que diz que, apesar da Petrobras ter 43% das ações, ela só tem direito a 10% dos votos na Assembleia, no Conselho. Então, isso é o maior roubo que aconteceu. Então, à medida que a gente recuperar essa influência na Eletrobras,
certo? Tem outros itens da lei que são fantásticos. Se você quiser recomprar as ações, tem que pagar o dobro do valor de mercado. Uma loucura, né? Então, nós vamos questionando isso. Por quê? Porque nós precisamos da Eletrobras, primeiro, para atender regiões que continuam ainda sem interligação com o sistema elétrico nacional. É o caso lá de Roraima. Que o gasto que todos nós temos para financiar, subsidiar a energia em Roraima é enorme. O povo brasileiro não sabe disso. Nós temos que funcionar lá em Roraima. Não está funcionando. Vamos precisar de energia solar lá. Nós precisamos de energia solar em centenas, talvez milhares de pequenas localidades no interior que não estão ligadas ainda ao sistema elétrico. Precisamos fazer isso. Agora, a Eletrobras privatizada vai atender isso? É lógico que não. É lógico que não. Certo? Ela vai querer simplesmente obter a maior margem de lucro possível. Quem é que vai atender o povo brasileiro nesses locais? Né? Como é que nós vamos fazer atravessar a fronteira do meio ambiental e começar a aumentar a produção de energia eólica offshore, que é uma das metas também da Petrobras, mas nós temos que caminhar junto, produzir energia eólica no mar, porque as condições de vento no mar são muito superiores à da terra. Então você produz muito mais energia, né? E você pode, a partir dessa energia, produzir o hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde é o quê? É o hidrogênio capaz de alimentar motores elétricos baratos, sem poluir e produzido por energia não poluente. Porque para você produzir o hidrogênio verde, você precisa de energia para separar as moléculas, né? Então, isso pode ser feito com uma energia poluidora ou com uma energia limpa, que é a eólica. Então, nós precisamos dar esses passos à frente na tecnologia, sabe? Nós estamos vivendo um novo momento. A energia solar é um novo paradigma na energia, nós temos que organizar isso. E olha, tem problemas, porque a maioria do povo brasileiro não tem energia solar. E quem tem, está tendo subsídio. O Congresso votou uma lei que nós votamos contra, certo? Em que é permitido que quem tem energia solar não pague determinadas taxas da rede elétrica. Né? Então, essas taxas sobraram para quem não tem energia solar, está pagando por aqueles que podem comprar energia solar. Então, isso precisa ser rearranjado, porque senão nós vamos criar uma disparidade muito grande. Nós temos uma contratação, o governo Bolsonaro teve um momento aí em 2020, 2021, que deu uma seca enorme, e eles se desesperaram para não ter apagão e compraram energia térmica de qualquer fonte. Então, tem navios que estão parados aí ao longo da costa, que estão sendo pagos pelo governo, certo? E agora o Lula entrou no Tribunal de Contas pedindo para anular esses contratos, porque nós estamos gastando bilhões de reais para uma energia que não está sendo gerada e que não precisa, que foi o desespero do Bolsonaro para evitar o apagão. Então, ele contratou uma pancada de térmicas e essas térmicas estão paradas, mas custam caro, porque ele fez um contrato mal feito também, né, como é normal no Bolsonaro. Então, o custo da energia no Brasil está muito alto. Para nós conseguirmos reorganizar o sistema elétrico, nós vamos precisar da Eletrobras. Então, está certo, o Lula tem que ir para cima e tentar influenciar de novo nessa empresa, que é uma empresa importantíssima, né? Ó, quem está te mandando um abraço, um beijo, dizendo que te ama, é o nosso embaixador do autismo na Bahia, o João Pedro. Ô, João! Esse é fera! João Pedro! Grande abraço, meu querido. Vem aqui em Brasília falou dele. Passear aqui. O Jerônimo falou dele, disse que vai chamar reunião lá no gabinete e tal. Estava vendo uma entrevista do Jerônimo. Não, que eu vou levar o João Pedro para coordenar a reunião só para falar de autismo. Aí sim, viu? Tem outro fã que também, o ChatGPT. Zaratini maravilhoso, esteve aqui em Itapecerica sábado, pena que não pude ir.
Nós dessa região precisamos de mais prefeitos e vereadores do PT. Itapecerica da Serra. Itapecerica. E, Zaratini, queria perguntar sobre a CPMI dos atos golpistas. Vai ser instalada amanhã? Como que está aí isso? Olha, tá parado, viu? Eu não sei se vai chegar a instalar amanhã. O Senado, a bancada bolsonarista do Senado indicou já os seus membros, mas a da Câmara ainda não, né? Então, eles mesmos estão, assim, cautelosos de ir para frente nessa CPMI, porque vocês estão vendo aí, né? Cada dia sai mais coisa do Bolsonaro. Agora a Polícia Federal detectou que os auxiliares diretos do Bolsonaro estavam na trama golpista, né? E olha, essa trama golpista, ela vai chegar em níveis mais altos, porque é evidente que tinha dentro do Palácio do GSI, certo? Ali sobre as ordens do general Heleno, uma célula golpista, e provavelmente existia também uma célula golpista nas Forças Armadas. Então, essa célula golpista das Forças Armadas, ela vai ser descoberta logo, logo, né? E nós vamos ver gente que está se escondendo aí, está quietinha, está na miúda, vai ter que aparecer, vai ter que se explicar, né? Porque, de fato, alguém deve ter dito para aqueles caras que ocuparam a Praça dos Três Poderes, falaram, vai na frente que nós vamos atrás. E não apareceram, né? E a CPMI do MST? Porque como eles perderam espaço, né, do 8 de janeiro, agora estão recuando, eles fizeram essa pressão para tentar transformar essa CPMI do MST como um circo para eles aparecerem, né? Como que está essa questão também? Essa CPI é uma CPI da vendetta, né? Vendetta em italiano é a vingança, né? Então, é uma CPI cujo objetivo é atacar o movimento dos trabalhadores e a esquerda. Então, eles inventaram, é a quinta CPI do MST. Nunca deu nada, porque não tem nada, não tem problema no MST. Eles querem criminalizar o movimento, eles querem criar situações embaraçosas para o movimento, dificuldades, né? Nós vamos enfrentar essa CPI como enfrentamos as outras quatro. Quer dizer, os ruralistas e os bolsonaristas mais radicais, eles não se conformam de ter um movimento que tem tanto sucesso que não só conquistou terras que estavam abandonadas, como está produzindo nessas terras e produzindo com competência. Quem foi na feira do MST nesse fim de semana lá em São Paulo, pôde ver o que é aquilo, é uma maravilha, né? Porque ali você tem todos os produtos possíveis, imaginários, então, e produtos alimentares, né? Eu digo isso porque a soja, né, a cana, o etanol, são produtos que são da agroindústria, que são para fornecer insumos para outras coisas, né? Mas aquilo que a gente põe na mesa, quem produz é a pequena propriedade agrícola, né? Aquilo que a gente come, o legume, a salada, o feijão, o arroz, né? Aquilo é feito pelo pequeno produtor rural. Então, o pequeno produtor rural está sendo representado nesse momento também pelo MST. Zaratini, como é que está o debate aí da eleição para prefeito de São Paulo aí? Tem novidades? Não tem muita novidade ainda, Renato. Nós precisamos começar a trabalhar mais isso, né? Você vê que o Ricardo Nunes está se mexendo, né? O Ricardo Nunes aí está procurando o apoio do Bolsonaro, porque ele já viu que ele pode virar um Rodrigo Garcia, né? Se sair um candidato bolsonarista pela direita, né, com aquele peso, ele pode ficar fora do segundo turno. Então, ele está tentando se viabilizar ou ter um vice do PL ou ele ir para o PL, né? Então, esse jogo é que está sendo montado. Nós precisamos organizar na capital uma grande campanha, né? E organizar amplos setores. É isso que a gente tem dito para o Boulos. Falar, Boulos, nós precisamos
e além da periferia, porque a cidade de São Paulo tem uma periferia muito grande, mas também tem uma classe média muito grande. Né? Classe média que não está só no Pinheiros e Vila Madalena, mas classe média que está ali no Tatuapé, que está na Moca, que está lá na Vila Maria, que está na Freguesia do Ó, que está ali na Cidade Ademar. Essa classe média, nós precisamos ter uma conversa com ela. Né? Nós precisamos discutir com ela, porque ela tem necessidades, às vezes, diferentes da periferia, mas são necessidades importantes. Né? Então, a questão cultural, o lazer, o transporte, são questões que afetam muito a essa classe média que a gente tem que discutir. Lógico, afeta também a população mais pobre, mas a população mais pobre, ela entende o nosso recado. Né? Tanto é que a gente ganha na periferia em todas as eleições. E, logicamente, não estou dizendo para abandonar, não, mas vamos ampliar a nossa conversa com mais setores na cidade de São Paulo. Muito bem. Tem uma pergunta engraçada aqui, que é, deputado, toda hora tem alguém dizendo que a Zambelli está na Coreia, em missão oficial. Sabe dizer que missão oficial é essa? Pode ser segredo? Olha... Estou sabendo, não. Estou sabendo, não, Sirene. Não ouvi falar, não, sobre essa missão oficial na Coreia. Não sabia dessa. Ela viajou para a Coreia. Né? Tem ligações... Pois é, não sabia disso, não. Vou pesquisar. Aí tem mais perguntas. O Faso Ellison da Silva Dino, um beijo para o Faso Ellison, que está sempre aqui conosco. A Petrobras e o governo estão tomando medidas para evitar espionagem e novos golpes? Olha, nós estamos rediscutindo o sistema de informações e inteligência do governo, né? Que você viu que no dia 8, né, nós tivemos, como falou lá o general G. Dias, um apagão geral. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma preocupação grande, né, com o sistema de informações e inteligência dos outros países, né? Porque a nossa inteligência, ela funciona muito para detectar o sistema de inteligência, que é composto não só pela BIM, mas pelas várias agências de inteligência, dos ministérios, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? É um sistema muito amplo, ele foca muito nas questões internas. E nós precisamos ter um sistema de contra-inteligência, de contra-espionagem, porque são centenas de pessoas que estão de outros países no Brasil, e afora a própria espionagem pela internet. Então, realmente, essa pergunta é muito boa. Nós temos que nos focar nessa questão, e é uma das questões que a gente tem procurado tratar. Eu agora sou membro da SECAI, que é a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. É uma comissão composta de deputados e senadores, e um dos assuntos que eu quero levar a debate lá é exatamente isso. Como que nós vamos organizar a contra-inteligência? Na próxima semana, o ministro Rui Costa deverá comparecer à SECAI, é uma audiência secreta, né? Não só a imprensa e os assessores não podem entrar, como também o público, como também eu não poderei dizer o que foi discutido lá. Mas essa audiência, nós queremos tratar desse assunto, nós queremos tratar desse problema. O Brasil precisa se proteger, não tenha dúvida nenhuma. Tem mais uma pergunta, Maria José Rosa Teixeira, ela diz: Zaratini, Lula deveria convocar os ministros e perguntar quem anda falando essas coisas para a imprensa. Ela se refere a que ele estaria triste e ansioso, porque a Mônica Bergamo, que deu a matéria, disse que foi fontes, né, que disseram isso a ela. Perguntar a eles se preferem ser governo ou fonte de jornalistas. Ela está dizendo que copiou do Leandro Fortes esse comentário. Obrigada, Maria José. Tem fofoqueiro em tudo que é canto, né? E esses caras ainda ficam... Eles fazem isso, né, Renato? Você é jornalista antigo. Você sabe muito bem que tem cara que gosta de dar informações extraoficiais para se cacifar perante os jornais, a imprensa, né?
Então o cara gosta de falar. Todo tipo de informação, né? Por exemplo, essa que apareceu hoje na coluna da Malu Gaspar é um recado para o Lula de que o Alexandre de Moraes teria interesse no ministro do STJ, de indicar. Quer dizer, aí alguém planta uma história dessa, você que é jornalista, fala, eu não vou dar isso. Quer dizer, é uma bobagem, né? Que o Lula não atende celular, porque ele não tem celular. E aí você dá e enfia ali que o Alexandre de Moraes tem interesse na indicação de alguém. É o seguinte, servir de passarela para certos interesses que não deveria ser a função do jornalismo também, né, Zara? Não estou querendo dar aula de jornalismo, mas, porra, pega mal, né, cara, você ficar fazendo lobby em coluna. É verdade. É verdade. Mas, isso aí é tudo coisa pequena, né, que se tenta avolumar. Como você disse, tentar criar uma imagem negativa do Lula, uma imagem negativa do governo, né? Mas o fato é a vida real, né? A vida real das pessoas começou a mudar. A vida real das pessoas sentiu o Bolsa Família mais revigorado, pagando R$150 por cada criança até 6 anos, vai começar a pagar 50 de 6 a 18 anos, né? Os preços estão caindo, o preço dos alimentos, particularmente, vem caindo, né? Agora o preço dos combustíveis vai ter essa queda muito importante, né? Nós vamos estar retomando. Ontem o Lula publicou uma medida provisória para a retomada de obras de mais de 2.000 escolas que estavam paradas, Renato. É um negócio assim que estrambótico, entende? A quantidade de obras abandonadas e paradas. E elas vão ser retomadas. O governo vai colocar recurso para que essas obras sejam concluídas, né? Então, lógico, isso tem que ser parceria com os prefeitos, com os governadores, mas nós queremos que isso daí chegue ao fim e as pessoas possam usar esses equipamentos, né? Não é possível você ficar lá com creche pela metade, escola pela metade, por motivos que, às vezes, as pessoas não falam, mas por que parou aquela obra? Parou porque a empresa faliu, né? Parou porque os preços, às vezes, aumentaram e o orçamento que foi licitado não consegue pagar, né? Parou por vários motivos. Então, essa paradeira dessas obras, ela acaba prejudicando, porque ela custa mais cara ainda para retomar. Então, nós vamos, com essa medida provisória de ontem, o governo retoma as obras paradas. Outra coisa, vai sair agora em maio, final de maio, as portarias do Ministério das Cidades de contratação de unidades habitacionais. Então, vão ser mais de 100.000 unidades habitacionais para baixa renda em todo o Brasil, 20.000 para a área de risco, 20.000 para o Minha Casa Minha Vida, entidades, os movimentos de moradia, né? Nós vamos ter também uma outra quantidade, cerca de 10.000 para áreas rurais, né? E ainda mais uma quantidade imensa, que não tem nem limite, de contratação pelo Fundo de Garantia, né? Então, o governo vai disparar esse ano uma quantidade imensa de obras para moradia popular. Isso vai ser muito importante também, porque o Casa Verde e Amarela do Bolsonaro era só para a classe média para cima, entende? Não beneficiava os mais pobres. E agora nós vamos ter a retomada desses projetos. Eu entrevistava o ministro Jader Filho aí na sexta-feira e ele falava exatamente disso, né? De que estavam as obras na faixa 1, faixa 1 e 2 ali do Minha Casa Minha Vida, todas paradas. Então, é importante botar isso para andar. Tem um vídeo do teu presidente da República aqui, Zara, queria que você visse antes de sair, pudesse comentar. É o vídeo que a equipe do Lula recuperou da campanha. Veja só, agora para ver como foi uma promessa cumprida. Solta o vídeo, Guilherme. E minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? O Brasil é autossuficiente em petróleo
E o custo do nosso petróleo é irreal. Nos governos do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para brasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Se a gente quiser, a gente pode. Aí pôde, hein? Velho. Tá aí. Brasileirão. Faz o L. Tem o Faz o Ellison aí, que é o nosso... Ô, Legal, Renato, você que é artista aí, arruma um emoji aí com um Lzinho pra gente pôr aí no WhatsApp, viu? Fizemos... Porque até hoje não fizeram, né? Então tá faltando um Lzinho aí. Faz o L. Muito bem, Zara. Legal, meu irmão. Obrigado por ter participado mais uma vez. Bom trabalho para vocês, para todos que estão nos ouvindo. Bom aí. Almoço para você. Bom trabalho aí também na Câmara. Muito obrigada pela entrevista hoje. Uma boa semana aí para você. Para todos vocês. Até mais, gente.